tarde, muito obrigado, Rotem, pela condução, muito obrigado também a Marcela, está aqui na parte técnica, nossa parceira desde sempre, né? Para organizar um pouco melhor meu pensamento, eu preferi fazer um breve discurso, elencando um pouco os pontos essenciais dessa tese, que é educação para além da exceção. Talvez eu não fique os 40 minutos, mas não ficando também, depois a gente pode aproveitar de outra maneira, com base em uma interlocução melhor. Então, como disse, boa tarde a nós aqui presentes, e que sejam momentos de grande aproveitamento e aprendizagem. Aliás, devo dizer que minha ansiedade anterior a este momento é ainda mais respeitosa pela pronta aceitação de vocês, todos aqui, para uma melhor apreciação desse trabalho a ser agora avaliado. Nesse breve início, gostaria de ressaltar a grandeza que emprestam à minha sessão pública de defesa do concurso para a minha titularidade. O conhecimento que vocês sempre propuseram, pode apostar, está contido nesta tese. Assim, agradeço nominalmente aos professores José Carlos Rotem, aqui colega do nosso departamento, aqui da UFSCar, professor Ingo Wolfgang Sarlet, professor Marco Antônio Domingos Teixeira, professor Abílio Lázaro Castro de Lima, professor Sebastião Pinto. Lembrando que essa tese é em educação e não propriamente em direito, minha tarefa é apresentar e resumir essa tese proposta, de uma plausível educação para além da exceção. E como contribuição, a melhor edificação da dignidade humana em garantia e aprofundamento da consagração dos direitos humanos fundamentais, com destaque ao direito à educação e em conformidade aos melhores e maiores ideários que provêm da emancipação humana. Que assim seja. No entanto, podemos dizer que 2025 tem sido um dos anos de maior desafio para a superação, ou ao menos, do que denominamos de exceção ou normalização da exceção. Na prática, equivale a dizer que a exceção se consubstancia como regra, na base conceitual, cultural, epistemológica do senso comum. Os conflitos ressaltados na tese ainda se manifestam ou até mesmo se agudizaram. A aceitação com normalidade da exceção se vê quase como um senso comum, no pior sentido, sem que se destaque nenhum bom senso. Nesse contexto, a tese objetiva apontar elementos de uma educação para a exceção, para além da exceção. E, nesse sentido, destaca-se uma educação anticapitalista, vale dizer também antirracista, em que não se promova o sionismo de Estado e muito menos o antissemitismo, bem como se avolume uma educação democrática, apontada para a autonomia e a emancipação. Pois, afinal, trata-se de uma luta pelo direito, especialmente se observarmos a Constituição Federal de 1988 e os equipamentos trazidos como aprofundamento do descrimen, aqui apresentado como sinônimo de excepcionalidade e, portanto, antítese da exceção. Porque, como sabemos, toda luta política ocorre em meio à luta de classes. Portanto, a antítese dessa tese tanto é a sociedade envolta em mecanismos de exceção e de exclusão, quanto será o descrimen, uma vez que, sempre que este for acionado, será em resposta a alguma injustiça,
iniquidade, abuso de poder ou desídia. É certo que o discrimen combate resultados da exceção, mas seu uso nos indica que essa mesma exceção, ou seja, a exclusão provinda da justiça social, se prefigurou como regra. E assim, embora seja o equipamento político-jurídico disponível como políticas públicas ou políticas de Estado, seu acionamento já nos esclarece sobre a ação da desigualdade e a negação da equidade. E foi então com esse objetivo maior que organizamos a tese em 8 capítulos. Os apêndices ou reforçam o argumento central ou atualizam um ou outro aspecto. Os capítulos são os seguintes. Capítulo 1, Educação para além do capital. Capítulo 2, Sociologia política da educação. Capítulo 3, Consciência é a consciência da consciência política. Capítulo 4, Educação para além da exceção, ou técnicas de Estado, tanto a excepício quanto o dominus. Capítulo 5, Mutações estatais e sistêmicas. Capítulo 6, a excepcionalidade como normalidade, do Homo sacer ao homem médio. Capítulo 7, Estado de exceção no século XXI. Capítulo 8, o que fazer? No quadro geral, podemos inferir que, conceitualmente, o objeto da educação para além da exceção é a própria normalização da exceção, sendo que esta se define pela interiorização e aceitação acrítica das formas mais sutis ou mais agressivas dos meios e dos mecanismos de exceção e exclusão. Basicamente, utilizamos a dedução e a intuição, no sentido de entendermos ser a revisitação de um objeto, que poderia ser o próprio estado de exceção, nas nossas produções anteriores, mas com avaliação crítica e liberdade criativa, a fim de reposicionarmos alguns dos principais elementos no atual contexto de 2025. Dessa forma, a fim de visualizarmos em maior profundidade esse objeto, é que nós confeccionamos os capítulos anunciados anteriormente, e como veremos agora. No capítulo 1, recuperamos um clássico contemporâneo, que é A Educação para Além do Capital, de Istvan Meszaros. Não se trata, evidentemente, de apontar toda a crítica ao capital, ao capitalismo. Nem é o nosso propósito nesta tese, mas sim trazer ao debate pelo menos um ponto que julgamos essencial. Entender que a injustiça social, a desigualdade, a opressão de classe são a matriz da regra capitalista e não sua exceção. Daí o emprego do discrimen, não como solução, porém enquanto remédio jurídico e social. A lei do mais forte, como diz Meszaros, imposta no mundo do trabalho, com estofo no princípio da hierarquia, não é um princípio do coronelismo, ou insumo do assédio laboral, ou qualquer desvio moral, porquanto traz como disciplina os regulamentos da produção capitalista. Mesmo a melhor empresa do mundo, para se trabalhar, a mais organizada, sem desvios de conduta, ainda terá a vigência da lei do mais forte, qual seja, a exploração da força de trabalho, a obtenção de mais-valia, seja por meio do trabalho vivo, intelectual, seja na exploração do trabalho morto, aportado nos serviços, produtos e mercadorias. Dessa forma, a lei do mais forte não é, em si, uma exceção capitalista, é o seu cerne, o que implica em dizer que, a fim de se manter enquanto regra mandante do capital,
essa lei do mais forte faz uso recorrente de meios e mecanismos de exceção, como vemos na imposição de leis injustas, nos golpes efetivados ou tentados, na imposição de excrescências políticas, econômicas, jurídicas, na própria naturalização do negacionismo ou na abstenção complacente diante do próprio cenário de injustiça que se alimenta da principal regra capitalista. O direito à propriedade é a regra de um direito formal na sociedade capitalista, mas seu uso e gozo efetivamente são a exceção para os descapitalizados. E assim vemos que o capital se impõe por meio de uma regra. Todavia faz isso, faticamente, por meio de uma ação excludente a todos os indivíduos que são alijados do mesmo direito de ter e possuir. E assim temos que a regra do capital é o melhor exemplo da principal condicionante da exceção, que é a exclusão. Portanto, ainda que conceitualmente a educação capitalista se imponha porque atuaria no combate ao miolo da exceção, a exclusão dos descapitalizados sob a ordem excludente da sociedade capitalista, sendo esta a ordem vigente. Isto justificaria conceitualmente o primeiro capítulo, com o prisma de um objetivo mais amplo, e que é a educação para além da exceção, vale dizer, para além da exclusão social, funcional, econômica, política e institucional. Porque, na prática, a lei do mais forte, aquela do princípio que hierarquiza o capital, é afirmada como regra, enquanto tipifica a exclusão social, econômica, política e institucional. E assim se faz instituir, na forma de exceção para os despossuídos, como diria Gramsci, ou expropriados, explorados, porque não alcançam em usufruto. No capítulo 2, ainda que sobre um grande desafio, ou o otimismo exagerado em pensarmos na sociologia política ou numa sociologia política da educação, nós conseguimos listar correlações que essa proposta mantém como objeto da pesquisa exposto nesta tese, que é o combate à normalização da exceção e o seu entranhamento no senso comum, impedindo qualquer desenlace que viesse a se posicionar mais no caminho do bom senso ou do senso crítico, como ensinaria também Antônio Gramsci. E como baluarte da perspectiva de transformação e mudança da realidade que nos infere o segmento da regra de exceção, afirmando-se em exclusão. Luta-se aqui mais precisamente a fim de que a prescrição social e institucional das injustiças, desigualdades e iniquidades seja ela mesma proscrita, banida da realidade social brasileira. Se a regra imposta pela lei do mais forte é a prescrição, a fim de que a imensa maioria seja alijada e excluída das possibilidades de afirmação na sociedade capitalista brasileira, cabe a quem milita como profissional da educação não apenas seu anúncio ou denúncia. Contudo, traz isso a obrigação de se posicionar de forma consciente. Ou seja, sob esse olhar, a educação para além da exceção deve ser propositiva e conjugar uma outra tese emancipadora, que venha a fortalecer a antítese do status quo, esse que se pronuncia cotidianamente pela lei do mais forte. Para nós, toda tese em direitos humanos é uma antítese, mormente se observarmos a realidade negadora dos mesmos direitos humanos fundamentais.
também não é o objetivo desse trabalho. Entretanto, não soaria exagero afirmar que os capítulos 2, 3 e 4 se alinham ao que denominamos de direito à consciência, na linhagem de um direito fundamental em que se acoplam a cultura, a educação e o processo civilizatório, tal como está presente no artigo 215 da nossa Constituição Federal de 1988. E, é claro, atuaria como marco de um conjunto de civilidade, inclusão, participação, com vistas à emancipação da cidadã e do cidadão. O que nos cabe no propósito de uma educação para além da exceção, que combata o racismo recalcitrante, normalizado, espraiado, bem como toda forma de crime contra as mulheres, a homofobia, é pensar numa articulação societal, sistêmica, política, institucional, educacional, cultural, social e econômica, reflexiva e ativa, como praxis, diria Paulo Freire, dirigida como proscrição da prescrição, quando essa prescrição é aquela que avilta a dignidade humana, os princípios humanistas, os direitos fundamentais. A consciência sobre nós, cada um de si, do seu entorno, sobre o que está mais longe, mas que nos alcança, é um fundamento não só da vida social, a chamada interação social, como objeto da sociologia, uma vez que condiciona nossas próprias condições de existência, de ação, requisição de mais condições de vida, de melhores expectativas, propósitos, progressões e prosperidade. É dessa consciência acerca da dignidade humana, não adstrita aos limites unitários, utilitários, que também trata a consciência ambiental. A ter ou não essa perspectiva é, sim, indicativo da consciência política. No capítulo 3, recuperamos uma assertiva inaugural de Paulo Freire, que é a obrigatoriedade da consciência política, que sabe da urgência em ser consciente de sua própria consciência, sob pena de se instituir, aprimorar ou prolongar o negacionismo ou sectarismo. Ele próprio foi vítima após a publicação do mais famoso Pedagogia do Oprimido. Essa matriz conceitual é genuinamente Paulo Freire, com um fundamento filosófico. Ele era doutor em filosofia. De nossa parte, procuramos acrescentar contribuições de Gramsci, especialmente as de cunho mais sociológico. E é nesse curso, nesse momento em especial, que não se separa conhecimento e política, sendo esta não resumida ao partidarismo, porém claramente direcionada ao zoon politikon, em que novamente se apresente a inevitável junção entre o saber fazer e o fazer-se política, pois isso é revelador da condição humana, se ela é emancipadora. Há, sim, autonomia sem emancipação, como quem troca de celular, assim como troca de roupa. Contudo, a emancipação cobra um preço muito maior de cada um de nós. Apesar do juiz poder antecipá-la, a emancipação será uma condicionante coletiva, como esforço propriamente hercúleo, que exige o preço da proscrição da prescrição. Essa delimitação social sem emancipação e onde prospera a própria exclusão social. E quem não tem autonomia econômica, por óbvio, não encontra as melhores diretrizes para fixar os campos possíveis de sua emancipação. Isso também é educação política, e nos inclina a observar muito atentamente, seriamente, a condição do povo pobre, negro, oprimido, dos idosos, das mulheres,
dos jovens em busca de qualificação a fim de entrarem no mundo do trabalho. E aqui está também a possibilidade, a necessidade de realinharmos a expectativa do direito, o conhecimento, a técnica, a ética, a política, a sociabilidade e esse mundo do trabalho. No capítulo 4, trouxemos o que poderia ser considerado o miolo da tese e a retomada ou fixação de seu objeto, que é precisamente a educação para além da exceção, especialmente no sentido de que uma das principais tarefas dos profissionais da educação estaria no enlace entre a denúncia, a antítese trazida pela exceção, e a proposição crítica, ou, em outras palavras, entre a reflexão e a ação, a praxis transformadora do senso comum em senso crítico. Trata-se de repor a educação para além da exceção, porquanto não é só denúncia, entretanto, conscientemente, como ainda se propõe uma ação diretiva em contraste e em confronto às formas de sujeição, subjugação, subordinação na miserabilidade. Trata-se de recompor a educação para além da exceção, na forma da reflexão e a ação passível de transformação e de afirmação de regras propriamente garantidoras da condição humana e afirmativas de nossa capacidade ética e técnica, e que até hoje nos garantiram repensar e perpassar pelo longo processo de humanização. Isso está em jogo não apenas em face de uma inteligência artificial descontrolada, sem formulação ética e humana. Afinal, se prosperam ideologias extremistas, sectárias, propriamente fascistas, em lembrança aos piores momentos da Segunda Guerra Mundial e profundamente desumanas, e com crescente apoio popular, vale lembrar que as democracias diminuem assustadoramente, ao passo que regimes autoritários e totalitários aumentam. Esse conjunto nos parece, pensar esse conjunto nos parece ser uma obrigação humana, assim como impor uma reflexão que nos leve para além da normalização da exceção. É óbvio que, sendo antirracista e por derivação lógica, deverá ser uma reflexão distante do sionismo de Estado, tanto quanto deve denunciar e agir contra o antissemitismo. No capítulo 5, temos uma clara interposição do primeiro capítulo, pois o Estado rentista, com suas contradições, notadamente com um aprofundamento da insegurança jurídica do mundo do trabalho, a pejotização, a uberização, a terceirização sem controles, pondo-se com quase pretensão de regularidade e normalização, efetivamente essa forma de Estado, que é o rentismo, atua para a normalização da exceção, a pejotização, a uberização, a terceirização. Que, lembrando aqui, nada mais é do que tornar parte integrante do senso comum a transformação da exceção em regra. Esse é um dos mais complexos capítulos da tese, efetivamente porque procuramos diagnosticar o rentismo na soleira da democracia, bem como uma revisitação de alguns traços de Marx, sobretudo ao criticar o Estado moderno no século XIX. Algo de lá para cá deve ser visto, mas há muito que ser revisto. Afinal, os tempos passaram até mesmo para o conceito. E nossa obrigação, ao propormos a construção do conhecimento, é observar minimamente esse andamento da história.
O Estado em rede não é a tese. No entanto, a ideia de rede também alinhou o nosso método de aproximar a intuição do objeto móvel da exceção em suas aspirações, nesse nosso breve século XXI. Não apenas as tarifas destravadas pelos Estados Unidos, essa que se abate ao Brasil de 50%, em suas aparições nesse nosso tempo, não apenas misturaram, como trouxeram confusões gigantescas no cenário internacional, com abalos talvez irreversíveis ao que se também chamava de capitalismo globalizado. Assim como no Brasil, e que é o meio de se atingir o BRICS, a soberania nacional se pôs novamente à prova. Está em prova ainda hoje. Dentro e fora do país, como ricocheteio do 8 de janeiro de 2023, as ameaças à soberania são graves, em afronta ao povo, ao país, à nação, aquele Estado-nação, um clássico na teoria geral do Estado, e a Constituição Federal de 1988. Se vivemos entre passado e presente, com a sobeja imposição do que apelidamos de pensamento escravista, o que eu chamo aqui de racismo, somado ao trabalho análogo à escravidão, agora o futuro outra vez bate à porta. E nos cabe perguntar, será um futuro com ou sem soberania, de afronta às instituições, aos poderes constituídos, à democracia, à República Nacional e ao Estado de Direito? Afinal, estão em jogo a própria divisão e segurança dos poderes, os direitos fundamentais, o império da lei constitucional. Portanto, mediante a infeliz adesão popular a todas essas formas de desconstituição da regularidade, previsibilidade, normalidade de nossas instituições democráticas republicanas, sempre, nos parece, será bem posta uma educação para além da exceção. Temos que conviver entre passado e futuro, prometido, mas não garantido, num canto do imaginário, em que a norma democrática é ela mesma uma excepcionalidade. E na outra ponta, ocorre uma luta política pelos direitos fundamentais que teimam em não se fixarem como regra. Regra no sentido da sua regularidade na vida do homem médio em sua vida comum. Temos garantias constitucionais à democracia, como também vemos no Código Penal. Entretanto, a cultura política ainda nos exige muito mais, pois entre o rentismo e a democracia ainda vigora o salve-se quem puder. Predomina o chamado capitalismo de dados, substituindo-se o famoso acrônimo de Marx, que ele denominou ou sintetizou na regra DMD', quer dizer, dinheiro que gera mercadoria, que irá gerar ainda mais dinheiro, ou seja, o lucro e a mais-valia. Isso foi inerente ao industrialismo. E hoje nós temos um simples enriquecimento sem produção, e que podemos resumir numa outra regra, no outro acrônimo, que seria D de linha. Ou seja, dinheiro que gera mais dinheiro. Isso também é resultado do rentismo, mas sem nenhuma produção. Vale lembrar que o Brasil já passa por um processo de desindustrialização. Entretanto, mudar a consciência acerca dessa submissão às exceções também é parte da nossa proposição nessa educação para além da exceção. No capítulo 6,
a mixagem entre o homem médio em sua vida comum e aquela figura jurídica romana desconstituinte de qualquer possibilidade de dignidade humana, e que era o homo sacer, como ensinou o jurista Giorgio Agamben, o italiano, nos coloca a realidade desse século XXI. Uma vez que o servo voluntário, todos nós que alimentamos as redes sociais, ou mais precisamente, as redes antissociais, isso é o mote, a válvula de regulagem e vantagem do capitalismo de dados, aquele do D de linha, tanto quanto é a linha mestra do rentismo improdutivo. Vemos, a partir desse exemplo, e que pode-se dizer nos acompanha pelo celular, que a exceção não se reduz ao aparelhamento estatal, uma vez que encontra resultados em todas as dimensões da vida moderna. A diferença é a percepção que temos ou não do quanto somos subjugados pela tecnologia seletiva e excludente interposta no dia a dia. Nós aqui, certamente, temos a clareza total acerca da consciência, que é a consciência da consciência. Digo nós, todos aqui presentes nessa banca. Mas quantos de nossos alunos e alunas têm essa vantagem intelectual como premissa? Nosso esforço na tese, portanto, também se inclina a essa forma de divulgação, popularização de mecanismos, poucas vezes sutis, em que se mantém e retroalimenta a naturalização da exceção. Trazer ou levar esse formato de consciência política, por definição, é já se colocar em favor de uma educação política. E, com isso, fazer avançar as excepcionalidades, o discrimen, e que é o avesso das exceções em espécie. Mas agora, como regra, e não aquela excepcionalidade, o próprio discrimen, que se aciona apenas em casos graves de exclusão ou de violação dos direitos humanos fundamentais. No capítulo 7, temos a figura político-jurídica e institucional do próprio estado de exceção, e que não é objeto dessa tese, por mais que tenha sido no passado. Alçado aqui em destaque como capítulo, porque se tornou praticamente uma moda política pós-moderna. E com isso queremos dizer que a moda virou modelagem política e institucional, sem distinção de fronteiras ou de soberanias. Aliás, o nosso citado exemplo do 8 de janeiro de 2023 é uma recordação em curso de julgamento final no nosso Supremo Tribunal Federal. Como anunciamos desde o início dessa apresentação, o apego praticamente irresistível à exceção, à interior e extrema normalização, que nos conduz a uma verdadeira moda política pós-moderna, impositiva de regimes de exceção, avança em todos os quadrantes do planeta. Da Argentina a El Salvador, do Equador a Israel e a Síria, ou ao Afeganistão. Isto é, o estado de exceção nunca foi tão atual. Todavia, ao contrário do que professou Agamben, Giorgio Agamben, o jurista que eu citei, acusando o blackout da pandemia de 2018, 2020, o estado de exceção é um vigor político e não se reduz, por óbvio, a qualquer teoria da conspiração. A realidade está aí, e a própria participação política não está na sua
fase de melhor encantamento popular. Em ironia ou não, o desencantamento do mundo, aquele de Max Weber, parece ter se virado contra seu objetivo. O desencantamento do mundo não trouxe racionalidade. As adorações a mitos, religiosidades negacionistas, seitas, crescem na velocidade das redes antissociais, tanto quanto a dominação racional, legal, chegou aos estertores da normalização da exceção. A dominação legal deveria ter se afirmado como dominação racional democrática. No entanto, se vê envolta por formas avançadas de algum tipo de dominos. O looping da exceção, e um exemplo claro é El Salvador, é uma evidente demonstração desse uso continuado do dominus, em oposição à própria racionalidade democrática. As mutações das previsibilidades dos séculos XIX e XX trouxeram um implacável recrudescimento da forma política do estado de exceção, que só progride, logicamente, em razão da normalização da exceção. Basta nos olhar também quantos países da África estão enfurnados em golpes, contragolpes, quarteladas, estados de sítio e outras formas de exceção. E com esse recorte, passaremos ao último capítulo do trabalho. No capítulo 8, tivemos a intenção de nos reposicionar não apenas quanto ao objeto, mas, sobretudo, com dizeres que nos remetessem ao que fazer, a uma possível utopia que poderia guiar a prática política e educativa. A praxis que deveria nos fazer pensar continuamente, conscientemente, na junção entre o Homo faber e o Homo sapiens, também como diria Gramsci. Esse contínuo saber fazer, que por seu turno, irremediavelmente, nos obriga a repensar a lógica impositiva de Paulo Freire, quando nos ensina que consciência é a consciência da consciência. Nesse propósito final, recuperamos a educação pública, seja sob a forma do direito a ter direitos, seja enquanto luta política pela salvaguarda e avanço do direito à educação, sob a fórmula da equidade, inclusão e explicitamente da emancipação. Como vimos, enquanto não apontamos para a emancipação, nada de fato será constituído em prol de uma educação para além da exceção. E esse último capítulo tem isso como principal objetivo: trazer uma reflexão em torno da segurança, garantia, fruição, expansão da educação que nos enleve para além dos horizontes massacrantes do cotidiano, aquele do homem médio em sua vida comum, e que nos faça melhores anunciadores e comunicadores de uma utopia possível, ou seja, plausível, realizável, aquela que refaça a união entre técnica e ética, conhecimento e política, em que não prosperem apenas as injustiças, mas sim a isonomia e a equidade. Ao final das contas, esse conjunto de perspectivas, proposições, reflexões e ações, havidas desde, ao menos, o meu mestrado em educação, concluído em 1996, na Unesp de Marília, desde lá tem sido nosso guia na vida pessoal e pública, no trabalho e na produção acadêmica.
os trabalhos acadêmicos e também de popularização do conhecimento científico, sobretudo na linha das ciências sociais, e anteriores a esse momento de defesa pública do concurso de titularidade, sempre foram eivados da mesma intenção: acusar o estado de exceção e a sua contínua normalização da exceção, seja nos escaninhos do poder, seja no cotidiano da cidadania comum. Sempre essa cidadania mitigada pelo anúncio do retorno do homo sacer, aquela a quem a emancipação é sempre negada, posto que a regressão da normalização da exceção, a par dos mais eloquentes momentos históricos, ainda é uma promessa. Por fim, cabe-nos destacar que a educação, para além da exceção, tem esse propósito maior, que é tornar eloquente também a luta contra as formas de exceção que aviltam sobremaneira o ideário da emancipação. E se ainda pudesse destacar um resumo do resumo, como conclusão conceitual, diria que é fato que a consciência é a consciência da consciência, porém, será um vetor de hominização quando, na forma plena de consciência política, conduzir à proscrição de toda forma de prescrição desumanizadora. Esse é o maior objetivo de uma educação para além da exceção, que é atuar em virtude de uma reflexão aprimorada de todos os meios inclusivos e emancipatórios, ao mesmo tempo em que esses meios, recursos, também sejam dissolutivos da negação da dignidade humana. Mais uma vez gostaria de agradecer, com o convencimento da gratidão, a pronta aceitação ao convite para participarem dessa banca, nesse que é um momento derradeiro na construção da minha vida acadêmica. Espero que descontem os erros, unicamente atribuídos a mim, porque, apesar de inúmeras leituras e revisões até profissionais, os erros pessoais sempre nos acompanham. Tem o microfone ligado? Contudo, gostaria de frisar que o empenho foi o maior possível, porque fomos até onde nosso alcance e energia permitiram. Por fim, como última métrica da prosa à poesia, concluiria assim, com uma previsão pessoal, intitulada exatamente Previsão. Nem sempre somos previstos. Mas que não sejamos proscritos. Dá licença de almejar, educar e amar. Que não sejamos prescritos, sem direitos, sem educar para almejar. Se nossa ciência é convicção, que assim seja, com a consciência por mediação, como intuição humana, sem formas desumanas. Não somos frascos, lampejos, não somos fracos. Aqui não há recipiente. Esse meu lampejo eu almejo. Consciente em andar, construir, um edifício há que se erguer. Só temos que prever. Quando me emancipo, sem exceção, minha excepcionalidade quero afirmar, ao me emancipar. Não somos frascos, recipientes, fracos. Somos como nossa gente, com a força que nunca é ausente. Esses são nossos traços, eficientes, conscientes. Da luta viemos, à luta iremos. Isso é fundamento. São direitos em andamento. Não somos fracos, somos gente. Assim espero ter contribuído com essa tese
em educação, pois, mesmo que empregasse elementos da teoria política, do próprio direito, da nossa Constituição Federal de 88, dá um pouco da sociologia, da filosofia, ainda assim se propôs enquanto uma tese em educação. Mais especificamente, uma educação para além da exceção. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Vinícius, pela sua fala. No relógio são